A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe nesse dia a tua vida, Deus abençoe tua casa, abençoe tua família, amém? E comece o dia agradecendo a Deus por tudo que Ele faz na tua vida todos os dias, pela sua família, pela sua casa. Deus quer que você agradeça a Ele. Seja grato a Deus pelos livramentos que Ele te dá, tá entendendo? Porque muitas vezes, irmão, o diabo ele maquina o mal contra nossas vidas escondidas, tá entendendo? Maquina, planeja coisa contra a vida da gente, mas Deus está vendo tudo e Deus derruba tudo por terra, tá entendendo? Porque esse mundo ele é injusto, mas Deus é justo, irmão. Deus não deixa o justo, não entrega o justo na mão do ímpio não, tá entendendo? Jesus ele foi entregue na mão de Pilato para ser julgado por Pilato, um homem que nem romano não era. O próprio povo dele, os judeus, entregaram ele a um homem que nem judeu não era, tá entendendo? Mas Deus tinha um propósito que Jesus fosse entregue na mão de Pilato, porque Deus ele é justo e Jesus veio para justificar o homem do pecado, tá entendendo? Aquele que crê e se batizar nele será salvo, será perdoado os pecados e se tornará filho de Deus. Mas tem gente que não quer, mano. Tem gente que quer viver de encrenca, de briga, de contenda, tá entendendo? E logo o homem vai achar o que está procurando. Essas pessoas acham o que ele está procurando e quando eles encontram com o que eles estão procurando, eles acham ruim. Porque Deus, ele tem uma igreja na terra que ele zela por ela, que ele olha por ela todos os dias. E eu e você somos essa igreja que vive nessa terra aqui. Nós não somos desse mundo, nem pertencemos mais a esse mundo. Estamos vivendo aqui nessa terra, mas não fazemos parte mais do mundo, porque o mundo vive a vida deles, vive o jeito deles, as leis deles, está entendendo? E a gente vive a palavra de Deus. Vive a lei do Senhor, a justiça de Deus, tá entendendo? A gente confia nela, a gente confia em Deus, porque sabe que Deus é justo. E Deus nunca vai deixar o ímpio maltratar a sua igreja, bagunçar com o seu povo, não. E todo aquele que estiver no meio do povo de Deus, enganosamente, vai ser expulso, vai ser banido do meio de Deus, porque Deus não vai deixar nada se infiltrar dentro da igreja para enganar a igreja dele, para destruir a igreja dele, não. Deus não vai deixar isso, tá entendendo? Porque Deus é fiel. Aqui no verso 25 do capítulo 18 de João, capítulo 18 do Evangelho de João, no verso 25, glória a Deus, 25 não, 35, diz assim, ó. Pilato respondeu, porventura sou eu, judeu, a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste, tá entendendo? Jesus foi entregue ali a Pilato pelo próprio povo dele. Tá entendendo? E Pilato está falando, o teu próprio povo te entregou a mim, tá entendendo? Para ser julgado por mim. Foi o que tu fizesse para esse povo te entregar a mim. Jesus não fez nada, irmão. Jesus só veio para fazer o bem para ele, mas eles não quiseram receber o bem de Jesus. Eles não querem, porque eles querem que você seja uma pessoa mal, tá entendendo? No meio deles, querem que você seja uma pessoa mal, perversa, ruim, iracunda, coração cheio de ira, cheio de ódio, cheio de mágoa, tá entendendo, irmão? Tem pessoas que acham que ele é a justiça na terra de Deus, não é não. A justiça de Deus na terra é o Espírito Santo de Deus que está na vida daqueles que buscam a ele e que andam na presença dele, fazendo a vontade dele. Se humilhando todos os dias e se rendendo nos pés dele. Tá entendendo? Então, o Espírito Santo usa o vaso de Deus, o instrumento de Deus, como ele quer nessa terra. E os vasos de Deus, irmão, não se mistura com coisa errada, não se mistura com um negócio desse mundo, não. Não se embaraça com essas coisas, não, porque o tempo do homem de Deus e da mulher de Deus que serve a Deus nessa terra é ganhar as almas de Deus que estão nesse mundo presa no pecado, tirar ela da mão do diabo, tá entendendo? Trazer para a luz, trazer para os caminhos de Deus, que é para ela ser salva também. A gente se embaraça com as coisas de Deus, com o negócio de Deus, com a igreja de Deus nessa terra aqui. A gente não tem nada com esse mundo. Não fazemos, tá entendendo, menção de ninguém nesse mundo aqui. Porque a gente somos fã de Jesus Cristo, porque ele deu a vida por mim e por você. É desse que eu sou fã, é desse que eu me rogo todo dia, me jogo nos pés dele, me humilho, para que ele sempre me guarde, me livre nas minhas caminhadas, onde eu for, onde eu vou. Ele esteja comigo me guardando, porque se ele não guardar o homem e a mulher, se Deus não livrar, ninguém guarda ninguém não. Ninguém livra ninguém do mal. A gente sempre fala aqui nos vídeos que as pessoas andam aí com um monte de segurança do lado, mas na hora que a morte vem, ele não escapa, nem ele, se o segurança se meter, morre também. Porque o diabo, ele é um espírito, e ninguém vê o espírito da morte, não. Ele quando vem, ninguém vê ele, não, tá entendendo? Então, a gente estamos na presença de Deus, sabendo que um dia a gente vai sair dessa terra. Mas é no dia que Deus quiser te levar embora dessa terra.
O diabo, nem ninguém que não gosta de você, que tem raivinha de você, que não vai com o teu jeito, pode ficar tranquilo que ele não pode tirar você desse mundo enquanto Jesus não quiser, tá entendendo? Porque Jesus disse isso a Pilatos, tá entendendo? Nada tu pode contra mim, Pilatos, se do céu o Pai não conceder, não permitir. Então Deus não vai permitir que você seja atacado, que você seja maltratado por essas criaturas que querem ver o teu mal, desejam o mal para você, tá entendendo? Acha que é melhor do que você, que tem uma posição na sociedade melhor do que você. A melhor posição que tem é você, porque você tem Deus na sua vida. Mas quando você olha na vida dessas pessoas, só vê perturbação. Quando abre a boca para falar, só sai o que não presta. Irmão. Qualquer coisinha, qualquer raivinha que tem quando abre a boca é uma metralhadora de palavrão, de coisa ruim que sai da boca da pessoa, porque ela não tem uma palavra de sabedoria, não tem uma palavra de Deus para dar para ninguém, para passar para ninguém. A palavra de Deus diz que a gente não pode retrucar o mal com o mal, mas retrucar o mal fazendo bem. Essas pessoas retrucam o mal com o mal mesmo, né? Que quer vencer o mal com o mal. E o mal, ninguém vence ele porque é o diabo. O diabo é a maldade. É o espírito do mal que destrói, que mata, que rouba, tá entendendo? Que faz bagunça nesse mundo aí. E a gente só pode vencer esse espírito imundo andando com Jesus Cristo, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Por outro meio, você não consegue vencer a maldade de jeito nenhum. Porque o mal não vence o mal. Quem vence o mal é o bem. Jesus veio para isso, para vencer o mal e a gente viver uma vida boa e abençoada na presença dele. No verso 36 diz assim, ó. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, glória a Deus, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Glória a Deus. Dê licença, irmão. Glória a Deus. Então você vê que Jesus batendo de frente ali com Pilatos, dizendo, meu reino não é daqui não, Pilatos. Se o meu reino fosse desse mundo aqui, meus discípulos, meus servos lutavam por mim também, para que eu não fosse entregue para os judeus. Então a gente não luta, irmão, contra a carne nem contra o sangue, porque se a gente fosse lutar contra a carne e contra o sangue, a gente não andava com a Bíblia na mão, não, andava com a arma de fogo. Mas a gente não precisa disso, a gente precisa da palavra de Deus para combater o mal, para combater os levantes do inferno, os levantes, tá entendendo, que vem para querer afrontar, para querer derrubar aqueles que Jesus já salvou, que Jesus já libertou, que consagrou com o Espírito Santo dele, tá entendendo? E o inferno se levanta todo dia para querer destruir a igreja de Deus, para querer bagunçar no meio da igreja, mas a gente estamos na terra para lutar, para interceder e vencer os levantes do inimigo contra a nossa vida, porque Jesus já deu as armas para a gente lutar, já deu as condições espiritual, tá entendendo? As armas espiritual para a gente lutar contra esse levante do diabo. E tem os anjos ainda que ele acampa ao redor de nós para nos guardar e nos livrar de tudo quanto é maracutaia de Satanás. Porque planejar mal, desejar mal, sempre vão fazer contra você. Mas nunca vão ter a oportunidade de chegar perto de você para executar, porque Deus está pelejando por você. Jesus é a tua fortaleza e o teu socorro. 37 diz assim, ó. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu o diz, que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, tá entendendo? Então, é isso que Jesus está dizendo aqui, tá entendendo? Eu vim para esse mundo para ser rei, nasci para isso, para ser rei, e por isso eu estou aqui, tá entendendo? E vim, tá entendendo? Para que todo aquele que anda na verdade, tá entendendo? Ele está comigo e vive na verdade, tá entendendo? E pratica a verdade, porque eu sou a verdade, Jesus falando para Pilatos ali. E Pilatos pergunta, quem é a verdade? A verdade é que Jesus era o Filho de Deus, que veio para ser crucificado por mim e por você, tá entendendo? E o inimigo sabia disso, o diabo sabia que Jesus estava ali, diante de um homem, sendo interrogado, e ele queria que Jesus afrouxasse ali. E disse a Pilatos, por favor, não faça isso comigo não me mate não me crucifique não me julgue. Jesus não precisa disso, ninguém precisa, a gente não precisa disso, o homem não precisa disso, o homem de Deus, o servo de Deus, ele não precisa de estar pedindo primeiro para o ímpio, porque quem justifica você é Deus.
É Deus que te justifica nessa terra, que te justifica nessa vida, não é o homem. Se você esperar a justificação do povo, você vai ficar sempre à mercê do inimigo, tá entendendo, irmão? Porque o inimigo sabe que você é fraco, é covarde e não testifica que Jesus Cristo é na tua vida nessa terra. Mas não faça isso não. Quando vier a tentação, a provocação do diabo, confirme que Jesus Cristo é na tua vida. Porque você veio para esse mundo para ser de Jesus, para pregar o Evangelho de Deus, para fazer a vontade de Deus e para morrer pelo Evangelho de Deus. Está disposto para morrer pelo Evangelho, porque o Evangelho está na nossa vida. O Espírito Santo está na nossa vida. E nós não temos mais nada a perder a não ser ganhar a salvação que Jesus Cristo tanto nos prometeu, que nos levaria para Ele um dia. Tá entendendo? Então, se você é homem de Deus, confirme que Jesus é na sua vida, em todo lugar. Em tudo onde você chegar, tá entendendo? Porque Deus é contigo aí onde você está. Disse-lhe Pilatos, verso 38, que é a verdade. E dizendo isso, voltou até os judeus e disse, não acho nele crime algum, tá entendendo? Pode acusar, pode apontar, pode fazer o que quiser, irmão. Mas nenhum acha crime nenhum em você, acha culpa em você. Porque você é um homem de Deus, é um homem limpo, é um homem purificado, lavado e remido no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você, mulher, você é homem de Deus que está escutando essa palavra, confia em Deus. Não afrouxe não deixe o inimigo derrubar a sua fé que você tem no Senhor Jesus Cristo, não. Ele é contigo aí nesse lugar onde você está, nesse bairro, nessa comunidade. Aonde você vai, Deus está contigo para te guardar e te livrar. Não tenha medo da morte não, que o príncipe da vida vive dentro de você. O príncipe da vida habita dentro de você, tá entendendo? Então não tenha medo da morte não. Porque a morte não pode tocar na tua vida, como ele não tocou na de Jó, tá entendendo? De muitos homens de Deus que se viram a Deus nessa terra, enquanto Jesus não permitiu que ele fosse tocado. Então que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe tua família, tua casa. Recebe essa palavra com alegria, porque vem de Deus para a tua vida. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, Pai. Toma a vida dessa mulher, meu Deus, que está angustiada, está triste, está preocupada, meu Deus, com a situação ao contrário que está acontecendo ali na casa dela, no lar dela, Pai, na empresa, no trabalho, nos caminhos dela. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, repreende toda a ação de Satanás contra a vida dela, Pai. Repreende todo o mal, meu Deus, que se levantar ali contra essa empresa, contra esse comércio dessa pessoa. Derruba por terra, meu Deus, toda maracutaia de Satanás contra a vida dela. Contra a vida dele, meu Deus. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço desde já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.